Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nós vamos ver nesse vídeo a diferença entre motor, refrigerador e aquecedor. Todos eles são máquinas térmicas, mas existem definições diferentes de funcionamento. Você realmente sabe o funcionamento dos três? Quais as equações nós devemos utilizar? E as nomenclaturas adequadas? Se tem interesse nisso, acompanhe esse vídeo até o final. É muito comum a gente falar de motor e refrigerador, mas e aquecedor? Você realmente sabe como é que ele funciona? Neste vídeo nós vamos bater um papo rápido sobre as definições e em seguida eu vou resolver um problema que já apareceu no ITA sobre aquecedor. Se ficou curioso, não sai daí e vê esse vídeo até o final. Inicialmente nós vamos começar abordando aqui as definições de cada um desses dispositivos. E para que essas definições fiquem mais claras, nós vamos montar então fluxogramas. E o primeiro deles vai ser o motor. Bom, como é que funciona o motor? Vamos dar um exemplo. Uma locomotiva de trem. Eu acho que é bem clássico esse exemplo e aí serve para a gente visualizar a própria definição. Para a locomotiva funcionar, nós injetamos calor através daquela caldeira e parte desse calor vai se transformar em energia cinética, que é a energia vinculada ao movimento do trem. E o restante nós vamos liberar para o ambiente. Lembrando que não é possível transformar todo esse calor que a gente injeta em energia cinética, pois o motor opera em ciclos, ou seja, ele retorna ao mesmo estado inicial. E nestes casos, nós não podemos converter todo o calor em trabalho. O que proíbe isso? Segundo a lei da termodinâmica. Se você quer ver um pouquinho mais sobre isso, clica nesse card aqui em cima que tem um vídeo super legal te esperando. Mas voltando aqui ao nosso papo, eu vou montar o fluxograma da seguinte forma. Nós vamos receber calor da fonte quente, que eu vou colocar esse calor em módulo. Depois eu falo um pouquinho sobre essa notação. Então eu vou chamar isso de calor da fonte quente. Parte dessa energia que o motor absorve é liberada para a fonte fria. Através de qual processo? Calor. O restante é utilizado em energia cinética. Através de qual processo? Trabalho. Então nós vamos ter aqui que todo o calor que entra, ou seja, a energia transferida nesse processo inicial, vai ser em parte jogada para o ambiente e em parte utilizada como energia cinética. E eu vou representar esta parcela útil pelo trabalho. Considerando um motor ideal, a gente pode dizer, com base no princípio da conservação de energia, que todo o calor recebido é igual ao calor liberado. Lembrando que ele vai liberar parte para a fonte fria e o restante dessa energia vai ser convertida em energia cinética. Observe a equação que nós podemos montar em relação a isso. Isto é conservação de energia, ou seja, isso é a primeira lei da termodinâmica. Existe outra forma de escrever isso sem esses módulos, ou seja, lembrando daquela convenção de que quando o calor está saindo do sistema ele é negativo e quando ele está entrando no sistema ele é positivo. Eu poderia reescrever então essa equação da seguinte maneira. Lembrando que ao passar o calor da fonte fria para o lado esquerdo, ele vai com um sinal negativo. E aí eu vou incorporar esse sinal negativo dentro da variável, ou seja, esse QF nós já estamos condicionando que ele é negativo. Por isso que vai ficar a soma, e a gente costuma chamar essa soma de calor líquido. É o calor que entra menos o calor que sai. Tudo isso vai ser utilizado como trabalho. Deu para entender isso? Então fica a seu critério. Se quiser escrever com os módulos da primeira forma, não tem problema. Professor, mas eu gosto da segunda maneira. Também não tem problema. O corretor vai perceber a notação que você vai utilizar. O que não pode é misturar a notação. Então, se dentro de uma solução você misturar horas uma notação, horas outra, pode gerar um pouquinho de confusão para o corretor. E além do fluxograma de energia, nós podemos trabalhar também com as potências, ou seja, eu poderia dizer que a potência proveniente da fonte quente vai ser a potência útil, neste caso, mais a potência, ou seja, a energia liberada por unidade de tempo para a fonte fria. Tudo bem? E para finalizar o nosso papo sobre o motor, é interessante definir também o rendimento, ou seja, quanto ele é rentável. Isso significa dizer que calcular o rendimento é calcular o percentual de energia aproveitada em relação ao total injetado. Ou seja, rendimento vai ser definido da seguinte maneira. Para que a gente utiliza motor? Se você parar para pensar, você vai ver o seguinte.
a gente utiliza para produzir energia cinética, no caso do trem. O que está em jogo aqui é que esta energia, ou seja, este trabalho, seria útil. Sendo assim, nós vamos ter que o rendimento é dado pelo útil, que no caso seria esta energia, em relação ao total. Veja só, qual é o total injetado na máquina? É o calor da fonte quente. Então, nós vamos colocar aqui calor da fonte quente. Isso sim seria o nosso rendimento por definição. Bom, a gente sabe que o rendimento não pode ser 100%, porque se ele for 100%, nós estamos afirmando que todo trabalho útil seria igual ao calor da fonte quente. Isso em processos cíclicos não é permitido, porque você volta para o mesmo estado. Não sou eu que estou proibindo isso, é a segunda lei da termodinâmica. Agora vamos falar um pouquinho do refrigerador. Como é que um refrigerador funciona? Como é que a geladeira da sua casa funciona? Espontaneamente, o calor flui do ambiente que está a maior temperatura para o ambiente que está a menor temperatura. Porém, a geladeira funciona ao contrário disso. Ela tira calor de onde já está frio, que no caso é o interior da geladeira, e joga calor para onde já está quente, no caso é um ambiente externo, ou seja, de maior temperatura. Lembrando que frio e quente, pessoal, são sensações térmicas, mas muitas vezes eu vou utilizar essa nomenclatura para ficar mais fácil o nosso diálogo. Sendo assim, a geladeira funciona de forma contrária ao processo espontâneo. Mas é claro que a natureza não vai agir assim de graça. Você tem que pagar para a natureza agir dessa forma. Ou seja, nós vamos subornar a natureza. Ladrão! Ou seja, eu vou pagar energia para ela agir de forma contrária ao espontâneo. Observe. Nós vamos injetar energia, no caso seria energia elétrica, e aí sim o refrigerador vai atuar no sentido inverso. Olha como é que fica aqui o fluxograma. O refrigerador vai jogar energia para o ambiente que já está a maior temperatura e vai retirar energia do ambiente que está a menor temperatura. Observe. Então, nós vamos chamar isso de calor da fonte quente e calor da fonte fria. Através desse fluxograma, nós podemos escrever a seguinte relação. Ou seja, eu posso dizer que o calor da fonte fria mais o trabalho é igual ao calor da fonte quente. Perceba que esta equação é igual a esta equação. Entretanto, nós não temos aqui a definição de rendimento para um refrigerador. Nós usamos aqui o coeficiente de performance, ou, como alguns chamam, eficiência. Para que serve um refrigerador? Não é para resfriar? Então, quanto mais calor você consegue tirar aqui da fonte fria, melhor vai ser aquele refrigerador. Então, isso aqui vai ser a utilidade desta máquina. Ou seja, nós vamos colocar esta grandeza aqui em cima. Quanto mais calor tirar da fonte fria, melhor será essa máquina. Sobre o total. Mas que total é esse? No caso, é o total pagante. Quanto eu pago para ela funcionar dessa forma? Lembre-se que eu pago aqui, no trabalho elétrico. Eu vou ligar o aparelho na tomada e aquela energia vai fazer ele funcionar desta maneira. Então, o que eu pago está aqui embaixo. No caso, seria o trabalho. Assim ficou fácil de memorizar, né? Agora vamos ver um pouquinho sobre o aquecedor. Por que a gente não costuma falar sempre do aquecedor aqui no Brasil? Alguns professores devem sim citar esse caso, mas é muito raro. O que acontece? No caso do aquecedor, ele vai servir para, como o nome já está dizendo, aumentar a temperatura de um certo ambiente. Aqui no Brasil, eu acho que a gente não precisa tanto disso, né? Mas em países de baixas temperaturas, é um hábito se usar aquecedor, ou seja, ele vai tirar calor do ambiente externo, que já está em baixa temperatura, e vai jogar calor no ambiente interno, que já está a uma alta temperatura. Lembrando que o fluxo natural do calor é levar a energia do ambiente que já está a maior temperatura para um ambiente de menor temperatura. Então, nesse caso, o calor iria sair da casa, ou do interior da casa, para o exterior. Só que a gente quer justamente o contrário. A gente quer que o calor entre para que naquele ambiente fique mais quentinho, não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar pagar para a natureza para que ela atue dessa forma. Como é que vai ser o fluxograma disso? Acompanhe. Nós vamos injetar energia e ele vai tirar calor da fonte fria e jogar calor na fonte quente. Deu para entender isso? Agora perceba que o fluxograma do aquecedor ele é igual ao do refrigerador. Então, esta equação de conservação de energia, assim como no caso anterior,
prevalece a mesma. O que nós vamos alterar aqui é o coeficiente de performance. Lembre que, para um aquecedor ser bom, ou seja, ser eficiente, ele tem que jogar muito calor no ambiente interno. Isso significa que, quanto mais calor ele conseguir jogar para dentro da residência, melhor vai ser aquele aquecedor. Então, neste caso, nós vamos fazer uma pequena diferença aqui no coeficiente de performance dele, ou na eficiência. Nós vamos calcular da seguinte maneira. Por definição, o coeficiente de performance dele vai ser o calor da fonte quente sobre o trabalho que a gente injeta lá. Deu para perceber isso? Ficou fácil de memorizar agora, né? Então, muita atenção nesta expressão e nestas duas outras. Muita gente confunde isso na hora de resolver as questões. E lembrando que, se forem máquinas de Carnot, ou seja, operando entre duas adiabáticas e duas isotérmicas, nós também podemos usar aquelas relações entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria sendo igual à temperatura da fonte quente e à temperatura da fonte fria. Então, para a gente aplicar esse conhecimento, vamos tentar fazer uma questão do ITA que abordou justamente o aquecedor. Vamos lá! Para começar, vamos ler o enunciado junto, vamos debater um pouquinho, depois a gente segue na nossa solução. Deseja-se aquecer uma sala usando uma máquina térmica de potência P, operando conforme o ciclo de Carnot. Ou seja, para aquecer uma sala, nós vamos usar um aquecedor de potência P. Bom, inicialmente a gente já precisa de uma pitada de interpretação. Nós vamos considerar, então, que essa potência P é a potência elétrica consumida, ou seja, é a potência que eu vou oferecer para que aquela máquina funcione. Tendo como fonte de calor o ambiente externo à temperatura T1. A troca de calor através das paredes se dá a uma taxa K, T2 menos T1, em que T2 é a temperatura da sala num dado instante e K uma constante com unidades J, S, K, ou seja, Joule sobre segundo vezes Kelvin. Então, pela interpretação dessa unidade, a gente também já pode entender que essa taxa que ele está se referindo é calor por unidade de tempo, tendo em vista aí a unidade desse K, que é Joule por segundo por Kelvin. Ou seja, ele está falando de potência. Pede-se, então, no item A, o seguinte: qual a temperatura final de equilíbrio da sala? Vamos ver como é que isso fica? Lembrando, nós vamos utilizar o aquecedor da seguinte maneira. Essa seria a potência gasta, no caso a potência P. Ele vai jogar uma certa quantidade de energia por unidade de tempo, que eu vou chamar calor da fonte quente sobre tempo, ou seja, a potência da fonte quente. E nós vamos extrair energia lá do ambiente externo, ou seja, aqui vai ter uma transferência de energia da parte externa para a interna. Esta energia roubada do ambiente externo por unidade de tempo, eu vou dizer que é a potência da fonte fria. Bom, o fluxograma que a gente pode montar aqui é sempre o mesmo. Potência elétrica consumida mais a potência da fonte fria é igual à potência da fonte quente. Então, eu vou colocar em módulo para a gente não ter aquele problema de sinais, tudo bem? Então, lembrando que quando o ambiente atingir o equilíbrio, nós podemos dizer que toda a energia que ele recebe, ele também vai perder. Veja só, se ele recebe mais energia por unidade de tempo do que ele perde, ele vai acabar aquecendo. Ou, se ele perde mais energia do que ganha, ele vai acabar resfriando. Então, o que nós vamos ter? A condição de equilíbrio é a condição em que o fluxo é estacionário, ou seja, nós estamos num regime estacionário. E assim eu vou dizer que toda energia por unidade de tempo que eu recebo é igual a toda energia por unidade de tempo que eu transfiro. A energia por unidade de tempo que ele recebe do aquecedor é o PQ. E a energia por unidade de tempo que o ambiente perde pelas paredes é dessa forma, K, T2 menos T1. Nós podemos dizer, então, que isso é o regime estacionário. A gente também pode extrair o PQ desta relação, da seguinte maneira. Eu vou passar o módulo de IPF para o lado direito e, em seguida, eu vou dividir todo mundo por PQ. Então, como isto é um aquecedor de Carnot, nós vamos trocar esta relação pela relação das temperaturas. Sendo assim, eu posso escrever que PQ vai ser P, que é conhecido, é a potência oferecida aqui no enunciado, sobre esta relação. Veja só.
E como a gente sabe que PQ é igual a K, T2 menos T1, eu vou substituir isto aqui. Vamos lá? Assim eu vou ter a seguinte relação. Multiplicando, então, todo mundo por T2, que é justamente o que a gente quer encontrar, nós vamos conseguir achar uma equação do segundo grau. A relação encontrada, então, seria esta. Bom, vamos para outro quadro para a gente desenvolver e encontrar as raízes. Para que a gente consiga encontrar, então, as duas raízes e, em seguida, analisar qual seria possível, lembrando que a condição de T2 existe em relação a T1, onde T2 é maior do que T1. Nós vamos, então, fazer o seguinte. T2 deve ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Aqui, no caso, o a é 1. Então, nós vamos deixar um 2 aqui. Menos b, nós teríamos 2t1 mais p sobre k, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac. Então, se a gente lembrar da condição em que T2 deve ser maior do que T1, nós vamos ficar, então, com o sinal positivo. Tudo bem? Eu vou apagar, então, o negativo para a gente dar continuidade. E essa, então, seria a temperatura de equilíbrio. No item B, ele vai pedir a nova temperatura de equilíbrio da sala. Se a gente colocar para aquecer aquele ambiente um resistor de potência elétrica P. Então, vamos imaginar o seguinte. Esse resistor iria receber uma certa corrente da rede elétrica e aqui, através de efeito Joule, ele ia aquecer o ambiente, oferecendo, então, uma potência P. Neste caso, a gente pode dizer que toda essa potência P recebida pelo resistor seria igual à potência que iria deixar o ambiente através das paredes. Ou seja, no estado estacionário ou no regime estacionário, nós teríamos que P era igual a K, T2 menos T1. Sendo assim, a nova temperatura de equilíbrio, T2, seria igual a P sobre K mais T1. Bem mais simples do que o primeiro caso, não é verdade? E já no item C, ele pergunta qual dos dois casos, no A ou no B, nós vamos ter uma situação mais adequada em termos de energia elétrica, ou seja, em termos de consumo elétrico. Então, para a gente analisar quem é o mais rentável, ou seja, o que vai consumir menos energia, é óbvio que ele seria o que fosse consumir menor potência. Então, para fazer essa análise, a gente pode supor que os dois sistemas vão alcançar a mesma temperatura T2 e este segundo sistema, eu vou dizer então que ele tem uma potência P'. No caso, seria esta potência. Então, vamos substituir essas duas temperaturas T2 e analisar os resultados. Se eu substituir esse T2 aqui em cima e multiplicar por este 2, nós vamos ter a seguinte expressão. 2 vezes P' sobre K mais 2T1. Eu já vou passar este termo aqui da direita, 2T1 mais P sobre K, para a esquerda, menos 2T1 menos P sobre K. Isso tudo vai ser igual a raiz. Nós teríamos, então, 4T1 ao quadrado mais 4T1P sobre K mais P sobre K ao quadrado menos 4T1 ao quadrado. De acordo? Então, a gente pode cancelar isto e isto. E o resultado nós podemos elevar ao quadrado da seguinte forma. 4P' ao quadrado sobre K2 menos 4P' K2 mais P ao quadrado sobre K2 é igual a, quando eu elevar ao quadrado, vai sumir essa raiz. Sendo assim, a gente pode também cancelar este termo e aí a gente parte para a análise final. Observe. Antes de mais nada, a gente pode perceber que o fator do lado direito é positivo, então, dessa forma, a gente tem que o lado esquerdo também deve ser positivo. E para que isso aconteça, P' deve ser maior do que P. Em outras palavras, para que a gente mantenha nos dois casos a mesma temperatura, nós vamos gastar muito mais energia no segundo caso, através de um resistor. Deu para perceber isso, pessoal?
Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e se realmente gostou, clica no botão de curtir, deixe nos comentários suas dúvidas ou até mesmo sugestão para os próximos vídeos. E se ainda não é inscrito, não perde tempo, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Divulga esses vídeos nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até mais.